Salve lendas! Eu sou o Deca e estamos de volta com League of Legends Wild Rift. E bom, meus amigos, no vídeo de hoje eu vou estar ajudando você que é iniciante a estar escolhendo o campeão certo para você. Campeões é como são chamados os personagens do LoLzinho, tanto de PC quanto de mobile, né? Mas nesse caso, obviamente, eu vou focar no mobile. E a primeira coisa que você deve fazer para poder encontrar o melhor personagem para você ou os melhores personagens para você é se perguntar qual é o seu estilo de jogo. Como que você geralmente gosta de jogar, sejam jogos de RPG ou até outros MOBAs, caso você tenha jogado, ou até FPS. Qual é o seu estilo de jogo? Você prefere ser aquele jogador que vai pra frente, que protege o time, que dá o suporte? Ou você prefere ser o jogador que fica recuado, causando dano? Ou você prefere seguir mais o caminho da utilidade, né, dando algum tipo de buff pro seu time? Você precisa se responder essa pergunta para poder estar escolhendo as melhores classes para você no League of Legends. E o LoL ele te oferece uma boa variedade de classes aí para você estar tendo uma boa experiência com o game. E a primeira classe da qual eu quero falar é o tanque, que são aqueles personagens focados em defesas, em ser a linha de frente do seu time. Escolhendo o tanque, você vai ser aquele jogador que vai partir para cima, que vai aguentar o máximo de dano que você conseguir. E não se engane, tá? Você também vai causar muito dano, o LoL traz essa vantagem aí, e você também vai ter um controle de grupo bem forte, que é como é chamado alguns status, que você pode causar nos seus inimigos, como por exemplo, levantar eles no ar, ou causar uma paralisia, né? Um atordoamento, ou você enraizar ele, que aí no caso ele só fica preso, né? No mesmo lugar por algum tempo. Então você vai ter, geralmente os tanques eles vão ter um controle de grupo bem interessante, que é justamente para estar avançando aí e sendo a linha de frente do time. A segunda classe é a do lutador, uma das queridinhas aí do Wild Rift, uma das favoritas, principalmente de muitos jogadores aí bons que tem aí no top servidor do game. O lutador, ele é aquele personagem que também, assim como o tanque, vai avançar, vai estar à frente do time, porém ele não tanca tanto dano, mas em compensação ele causa bastante dano, ele consegue explodir muitos personagens, principalmente personagens que não têm muita defesa, e eles também costumam ter muita mobilidade, então são ótimos para você estar andando aí pelo mapa e tá ajudando o seu time. Não é tão comum lutadores terem aqueles controles de grupo muito fortes que eu citei ali que os tanques têm. Mas pelo fato deles terem muita mobilidade e muito dano, você consegue estar abatendo os campeões adversários muito rapidamente. Há um ponto que você nem necessita desses controles de grupo, mas se tiver alguém ali no seu time que possa ajudar com isso, torna-se bem interessante, facilitando muito o seu trabalho. A próxima classe, também muito queridinha aí pelos jogadores de LoL, é a do assassino, que são campeões focados em conseguir abates. É basicamente isso. Você estando de assassino, você vai querer estar conseguindo abates de uma forma rápida e segura. Os assassinos eles costumam ter muita mobilidade e eles costumam também ter um combo muito forte que vai ser o suficiente para abater ali um ou dois campeões adversários. Se você estiver muito forte no jogo, estiver conseguindo muita vantagem, é claro que você consegue bem mais do que isso, mas em uma situação normal, você vai conseguir ali um ou dois abates de uma forma bem rápida e, obviamente, se você utilizar bem as capacidades do campeão. Alguns assassinos têm algum controle de grupo, nada muito forte, mas que pode ajudar ele a estar conseguindo esses abates. E é claro que eles não possuem muita resistência, nem muita defesa. Então, se você não tomar cuidado e acabar avançando e for pego desprevenido, você é eliminado muito rapidamente. Da mesma forma que um assassino abate rápido, ele também é abatido muito rápido. Outra classe muito querida pela comunidade aí do LoLzinho é a dos magos. Esses campeões, apesar de não terem muita defesa, possuem uma boa capacidade de controlar ali o campo de batalha. Isso porque os magos costumam ter algum controle de grupo interessante que vai ajudar ele ali durante a troca. Eles também possuem habilidades que causam um bom dano em área, então ajuda eles a estarem ali eliminando os minions, né, os inimigos menores ali no jogo. E eles também costumam ter um bom alcance, o que ajuda eles a não correrem tanto risco, já que eles conseguem causar dano e executar os seus combos de uma distância segura. É claro que nem todos atendem a esses aspectos que eu mencionei, mas a grande maioria sim, e mesmo aqueles que não têm tanto alcance ou não têm um controle de grupo tão interessante,
ainda assim eles vão conseguir controlar bem ali o campo. Mas como eu disse, a defesa deles é baixíssima, então qualquer vacilo que você der ali durante o jogo vai resultar em um abate para o time inimigo muito provavelmente, a não ser que você tenha algum tipo de defesa ou alguém do seu time te ajude com isso, mas no geral você precisa sempre tomar muito cuidado jogando com essa classe. A penúltima classe é a dos atiradores, não é uma das favoritas da comunidade, inclusive tem muita gente que odeia, que acha a classe dos atiradores até um tanto inútil, mas não se leve por esse pensamento, tá bom? Os atiradores eles têm uma grande importância na equipe. Eles são aqueles campeões que vão estar atrás do time em uma posição segura, causando um dano ali de longe. Por eles terem pouca defesa e por serem personagens que não costumam ter um controle de grupo forte ou até mesmo uma forma de escapar fácil de alguma emboscada que ele seja pego, eles acabam dependendo um pouco da ajuda do seu time, principalmente do suporte no início do jogo, que é o jogador ou outro membro da equipe que vai estar ali no início do jogo na mesma rota com ele. E jogando de atirador, obviamente você deve estar sempre muito bem posicionado. E um atirador que jogue direito, que se posicione bem e que saiba utilizar as habilidades do seu campeão consegue fazer uma enorme diferença na partida. E por último, mas não menos importante, muito ao contrário disso, nós temos a classe do suporte, que é a classe que eu citei anteriormente, né, que vai estar ali na mesma rota com o atirador e vai ser a principal função do suporte no começo do jogo. Mas é óbvio que o suporte não é um escravo do atirador, o suporte é para ajudar o time inteiro, principalmente no final ali da fase de rotas, né, depois que eles levam ali a primeira torre no jogo, o suporte ele deve começar a rotacionar pelo mapa para ajudar os outros membros do time. E os suportes vão variar bastante, tem vários campeões que podem ser usados nessa classe, incluindo campeões que são focados em causar bastante dano para estar ajudando ali o atirador na hora que forem para cima dos adversários. Tem os suportes tanques, que vão fazer a linha de frente junto com algum outro tanque. É importante lembrar que o suporte tanque geralmente não é o bastante para proteger o time, é interessante que tenha algum outro campeão para fazer a linha de frente com ele e ele poder ajudar, mas o suporte tanque ele já consegue proteger bem ali, pelo menos o atirador na fase de rotas. E também tem os suportes de buffs, que costumam ser mais fracos, mas eles conseguem dar bastante apoio para o seu time, né? Seja com escudo, ou com curas, ou velocidade de movimento, ou velocidade de ataque, enfim. Geralmente são campeões magos que têm ali suas habilidades focadas em dar algum buff para algum aliado. E essas são todas as classes que compõem aí os campeões do nosso LoLzinho Mobile, mas a explicação não acaba por aqui, porque no LoL, escolher o seu personagem também significa muitas vezes escolher a rota na qual você vai jogar. No mapa padrão ali do jogo tem 3 rotas principais, a rota do Barão, também muito conhecida como Topo ou Top, a rota do Meio e a rota do Dragão, também chamada de Bot. E entre essas rotas vai ter a Selva, que é o matinho ali, que vão ter alguns monstrinhos, alguns objetivos que vão dar buffs aí. Então ao todo podemos dizer que são 4 rotas diferentes. Se a gente for contar com a Selva, né, vai dar aí um total de 4 rotas. E cada uma dessas rotas, cada uma dessas posições possuem os seus respectivos campeões que vão ter um desempenho melhor caso sejam usados naquela posição. É claro que você não precisa seguir à risca o que o próprio jogo diz, né? Ele mesmo indica alguns campeões para serem usados em determinadas rotas, mas na grande maioria das vezes, se você seguir essas indicações, você vai ter um desempenho interessante. De vez em quando aparece alguma coisa que foge completamente do padrão, mas no geral a Riot, que é a empresa que produz o jogo, não permite mais que os jogadores façam o que eles querem, como já aconteceu muito antigamente no LoL de PC. Hoje em dia eles definem bem as funções de cada campeão e no geral é interessante que você siga. Então, só para deixar vocês cientes de como funciona uma montagem padrão ali no LoLzinho, na rota do Barão, também chamada de top lane, é recomendado ter um campeão tanque ou lutador, que é justamente aquele personagem que vai fazer a linha de frente, seja para defender, que é o caso do tanque, ou para causar bastante dano, que é o caso do lutador. Então, caso você queira jogar com alguma dessas duas classes, muito provavelmente você vai estar jogando na rota do Barão. Mas, se você gosta de jogar com os personagens lutadores, você tem outra boa opção que é a Selva,
Na selva a gente costuma ter muitos lutadores também, assim como alguns assassinos. Também aparecem alguns tanques de vez em quando, mas não é tão comum. Geralmente vai ser lutador e assassino. Então, se você quiser ficar rondando ali pelos matinhos do jogo, ajudando o seu time, fazendo os objetivos da selva, lutador e assassino são classes que você vai se sair muito melhor nessa rota. Na rota do meio, as classes mais comuns que você vai ver são a dos assassinos ou dos magos, mas vale lembrar que os assassinos que vão ter na rota do meio não necessariamente são os mesmos que vão ter na selva, tá? Vale ressaltar que tem essa diferença aí, que por mais que 2 personagens sejam assassinos, eles podem ter capacidades bem diferentes dentro do jogo, que é outra coisa que vocês vão aprendendo com o tempo e, é claro, com os outros vídeos que eu vou postando com o tempo para ajudar vocês. E na rota do dragão, também chamada de bot lane, é a única rota na qual vão ter 2 personagens, como eu falei anteriormente, que é o atirador e o suporte. O atirador já é uma classe, né? Então não tem muito o que explicar. E o suporte, como eu disse, pode ser mago ou tanque. Existem algumas variações não muito comuns, mas algumas pessoas tentam fazer e às vezes dá bem certo, que é de usar 2 magos na rota do dragão. Porém, como eu disse, não é o padrão, é uma variação e pode dar certo. Não quer dizer que vai, tá? Então, caso você vá tentar fazer isso, tome muito cuidado e se lembre que não é uma coisa que vai dar para encaixar em todo o game. E esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero de coração que vocês tenham gostado. E se for o caso, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal para não estar perdendo os próximos vídeos que eu vou estar ensinando mais e mais sobre o Wild Rift e também de compartilhar com seus amigos para estar ajudando cada vez mais a comunidade a crescer e a tornar esse jogo uma coisa ainda maior do que ele já é. Desejo a todos um excelente dia e uma excelente gameplay e a gente se vê pelo caminho. Valeu, galera! Fui!